De nada vale preocupar-se. Mateus 6:25. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Amém. Muito bom dia. Deus os abençoe. Espero que você tenha tido uma noite de descanso abençoada e um dia abençoado. Eu consagro ao Senhor o nosso domingo e peço que esse domingo seja um domingo abençoado pelo Senhor. Aqui nós estamos vendo Jesus falando de uma questão interna nossa que é muito comum, muito mesmo, que é o medo e as preocupações com as coisas básicas da vida. E Jesus está dizendo que nós não precisamos nos preocupar com o que comer, porque a vida é mais importante do que a comida. E não é para nós nos importarmos com o que vestir, porque o corpo é mais importante do que as vestimentas, do que as roupas. E ele fala para nós olharmos para as aves do céu, que não plantam, não semeiam, contudo o nosso Pai, o nosso Pai as alimenta. Ele fala, para o nosso Pai, nós somos mais importantes do que as aves. Outra coisa que ele diz, quem de nós pode acrescentar que seja uma hora em nossas vidas? Quem de nós pode decidir, não, agora são 4 horas da manhã, não, agora são 5 horas. Ninguém tem poder para isso. Ninguém tem poder para mudar o nosso futuro. Ninguém tem poder para transformar isso. Não tem. Nós sabemos agora deste momento, mas não sabemos de amanhã. Um exemplo de fé que nós temos é pedir à noite para que Deus nos dê uma boa noite de descanso e abençoe o nosso dia. Qual a garantia que nós vamos acordar? Nós não temos essa certeza. Então nós confiamos no Senhor. E da mesma forma, essa confiança deve estar na nossa manutenção básica, como a comida, como o que vestir e assim por diante. E Jesus fala, olha, vocês não devem se preocupar com roupas. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Mas eu digo uma coisa para vocês, nem Salomão vestiu como esses lírios. Nem Salomão. Agora imagine, uma erva como essa, que um dia nasce, depois seca e depois é lançada no fogo para aquecer uma fogueira, tem mais valor do que vocês, homens de pequena fé. Então nós não precisamos ficar andando preocupados com o que comer, preocupados com o que beber, preocupados com o que vestir. As pessoas que não temem ao Senhor é que devem se preocupar com isso. Porque para nós, o nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Então o Senhor fala, olha, nós temos que buscar, quer dizer, vocês têm que buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E todas essas demais coisas serão acrescentadas. Busque o seu hoje, porque cada amanhã vai trazer o seu próprio problema. Então, se concentre no hoje.
E aqui eu quero trazer uma questão sobre isso. Eu estou tentando aqui melhorar a minha memória no sentido de ler, guardar, e eu percebo que quanto mais eu concentro no que eu estou lendo, mais aquilo fica na minha memória. E essa é uma relação muito próxima com isso aqui. Quanto eu mais me concentro no meu dia, quando eu mais me concentro no reino de Deus, quanto eu mais me concentro em cumprir a justiça de Deus, mais eu vejo as coisas acontecendo normalmente na minha vida, porque o Pai Celestial está tratando de tudo. Então, o cristão, ele precisa entender que ele tem um Deus atuante e não um Deus que apenas criou as pessoas e deu uma corda ali, como dá corda num carrinho, e deixou ele andar sozinho. O nosso Deus é atuante, mas nós precisamos crer nessa atuação dele, confiar nessa atuação e depositar a nossa confiança nele. Precisamos disso. Em meio a enfermidades, em meio a luto, em meio a um diagnóstico contrário, em meio a problemas familiares, em meio a problemas de filhos, em meio a problemas financeiros, de alimentação e até mesmo do que vestir. Nós precisamos confiar neste Deus atuante. Que Deus abençoe. Oremos. Pai santo e amado, bendito é o Senhor. Santo é o Senhor, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas e bendiga ao Senhor. Consagro o nosso dia ao Senhor e peço ao Senhor que nós venhamos a comungar com o Senhor hoje, em espírito e em verdade. Abençoe os teus filhos, abençoe, ó Pai, o nosso dia de primícias, que é hoje, e entrego nas tuas mãos tudo o que temos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço fraterno para todos os irmãos e fiquem com Deus.